Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o João, já me apresentei como host e agora como pastor tenho o privilégio de continuar essa série de mensagens com você e confesso que subir até aqui já foi bem desafiador. Essa semana a Lari esteve gravando o testemunho dela, que esbarra diretamente com o meu testemunho, o nosso testemunho, e é um privilégio poder subir aqui acompanhado das palavras da minha esposa e da fé que ela tem no Cristo que morreu e que se sacrificou por ela. Nós estamos numa série de mensagens chamada Eu Declaro Guerra. E tem sido muito impactante ver o que Jesus tem feito em nós, através de nós, por meio dessa série. Essa é uma série que foi pensada com muito carinho. O pastor Tiago e eu, quando pensamos no ano de 2026, consideramos que seria oportuno e providencial declararmos guerra e estabelecer uma oportunidade para que a igreja reflita sobre essa verdade. Nós estamos em batalha. O mundo não é um parque de diversões. Quando Jesus nos salvou, Ele não nos transportou para Disney nem para o Hop Hari. Nós estamos em guerra. E por vezes nós nos esquecemos disso e achamos que tudo vai ser um mar de rosas, que não vai ter problema, não vai ter dificuldade, porque no fim, o que pode acontecer comigo, não é mesmo? Mas essa série tem sido uma oportunidade de Deus para nós refletirmos sobre as batalhas que Jesus nos chamou a lutar. E nós temos lá em cima, no espaço de conexão, um quadro onde você pode ali registrar e declarar guerra. E nós temos olhado para aquilo não só como um memorial, não só como um stand, mas de fato como motivos de oração. Olhar para aquele quadro, considerar nomes, considerar pedidos, motivos e pensar que Deus nos chamou para lutar não só as nossas batalhas, mas as batalhas da comunidade. E quando alguém declara guerra, seja contra qualquer coisa, Jesus também está nos chamando a juntos nos levantarmos em oração, em intercessão. Tem gente do seu GC, talvez, que escreveu coisa que você nem sabe. Então o desafio para você é, daqui a pouco, assim que acabar essa celebração, se você ainda não fez isso, passa lá, dá uma lida, dá uma olhada. Considera talvez 2, 3 motivos que você vai levar para casa como desafio. Entra no teu quarto de guerra, no secreto, e intercede por isso também. Porque isso, sem dúvidas, será providencial. Nós não estamos sozinhos, Muti. Você não está sozinho. Em meio às batalhas e guerras que Jesus te chamou a lutar, Ele te confiou uma comunidade também. E essa comunidade está do teu lado para lutar junto com você. Então, fica essa palavra, esse incentivo. Nós vamos avançar hoje e eu quero compartilhar com você mais uma das ferramentas fundamentais que Jesus nos confiou. Até aqui a gente tem visto que Deus nos deixou uma batalha, mas nos deixou também instrumentos para que a gente pudesse lutar as batalhas e as guerras que Ele nos confiou. Nós já vimos até aqui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, das boas novas do Evangelho. E semana passada o pastor Tiago compartilhou que Jesus é a nossa paz. Que o Deus da paz luta por nós. E que nós podemos ter paz a despeito das guerras, apesar das guerras. Paz não é a ausência de guerra, mas nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento através das guerras. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Efésios, você em casa também, quiser pegar a sua Bíblia, Efésios no capítulo 6, eu vou ler o verso 13 novamente com você, Efésios 6, 13. Você pode acessar o seu celular, abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta durante esse tempo. Efésios 6, 13. Eu vou ler aqui na versão da NVT, diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Verso 14 em diante. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas.
para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Está vendo como nós não estamos sozinhos? Ao final, quando Paulo estabelece a armadura e traz esse paralelo entre a armadura de um soldado romano de sua época e aquilo que Jesus nos confiou também como armadura, ele estabelece uma ação prática que cabe aqui a todos nós. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Porque sem oração, a gente já perdeu a batalha. Sem oração, a gente já perdeu a direção contra quem nós vamos guerrear. E é bem verdade que, seguindo essa série de mensagens, como que a gente pode proteger a nossa própria vida diante de tantos ataques? Sejam ataques externos, de outras pessoas, falas de outras pessoas, vozes de outras pessoas, acusações. E como que a gente pode proteger a nossa própria vida de nós mesmos, do nosso próprio coração, das nossas próprias dúvidas e incertezas? Porque você vai concordar comigo que existe uma batalha externa e ela afeta diretamente a nossa vida, mas existe uma batalha interna. E todos os dias, de segunda a segunda, a gente luta talvez contra pensamentos que querem sabotar aquilo que Jesus tem para nós. A gente luta contra sentimentos distorcidos e aquelas sensações que a gente julga ser verdade, porque se eu sinto logo é verdade, mas estão longe do cinto da verdade. Talvez a guerra e a batalha tenham relação direta com os seus comportamentos corrompidos e corruptos por causa de uma realidade chamada pecado. E o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal que você talvez não queria fazer, você faz. Sabe, Paulo que escreveu essa carta, ele lutava guerras, não só contra inimigos externos, contra ele mesmo. Contra a própria natureza humana caída. E como Jeremias diz, corrupto e enganoso é o coração. Quem é capaz de conhecê-lo? Então, a pergunta para essa manhã é essa: como a fé autêntica nos protege e nos guarda frente aos desafios que nós temos no dia a dia? Porque Paulo nos chama agora para levantar o escudo da fé. E Paulo está querendo nos ensinar, por meio da palavra, de que a fé é um instrumento não só de salvação e realinhamento com aquilo que Deus estabeleceu. Não é só a fé salvífica que importa, a fé que salva, a fé no Cristo ressurreto. A fé também é um instrumento de proteção. E na medida em que a gente avança por fé e declara guerra, Jesus nos chama a agora fortalecer as nossas convicções, a aprofundar as nossas raízes, porque Ele vai edificar algo muito maior do que a gente imagina. E sem fé, como diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhando para isso, então, eu quero considerar principalmente o verso 16, onde Paulo vai dizer: em todas as situações. Essa primeira parte do versículo, ela é interessante, porque ela quebra uma sequência na onde Paulo vem desenvolvendo seu argumento. Quando Paulo ele fala sobre essa armadura de Deus, ele está falando sobre uma ilustração e ele está trazendo uma sequência de fatos. Olha, permaneçam firmes, revistam-se da armadura de Deus, e aí vocês vão manter posição com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai falar sobre o escudo da fé, e na sequência sobre o capacete, a espada, ele muda a forma como ele estava desenvolvendo. Talvez pensando em alguém que está escrevendo algo para alguém ler, é uma mudança proposital. Sabe aquela chamada de atenção? Quando a gente liga o piloto automático e a gente está lendo,
a gente está ouvindo, a gente está assistindo, de repente algo nos impacta. Peraí, está diferente hoje. Peraí, algo está de outra forma. Eu estava acostumado com uma sequência, mas de repente ele usa uma outra palavra. E ele diz, em todas as situações, levantem o escudo da fé. Talvez o grande desafio para quem cresceu na igreja, assim como eu, é achar que a fé é um conceito distante e vazio que só serve para mudar o seu destino eterno. Isso é bem comum. Achar que fé tem relação só com, em algum momento, você confiar a sua vida a Jesus, você entregar a vida para Ele, Ele agora é o seu Senhor e Salvador, e aí, deste ponto em diante, cada um por si, e Deus por todos. Amém? Amém. Mas não. Fé não é só para um momento de mudança de destino e de eternidade. A fé que nos salvou é a fé pela qual nós caminhamos e é a fé pela qual nós desenvolvemos o que Paulo vai dizer de salvação. Por quê? Porque a fé não é só um instrumento pelo qual nós somos salvos. A fé é o ar nos nossos pulmões. A fé é o sangue que corre nas nossas veias. Sem fé, nós estamos mortos. Nós somos o povo da fé. Sabe como as pessoas chamam lá fora? Crente. Por que elas chamam de crente? Ah, lá vem o crente, é o crentezinho. Porque você crê. E o grande desafio não é só a gente colocar a fé em Jesus de maneira autêntica, mas a gente andar por fé e não por obras. A gente desenvolver a nossa vida, vencer os nossos pecados, lutar as nossas guerras por fé, em fé. E esse era o desafio de grande parte das igrejas que Paulo pastoreou. Eles começavam bem, eles iniciavam bem a trajetória, mas de repente escorregava para a religiosidade, escorregava para o legalismo, escorregava para coisas pelas quais eles não foram chamados. E aí Paulo está dizendo, levantem em todas as situações o escudo da fé, porque um bom soldado não fica sem o seu escudo. Um bom soldado levanta o seu escudo sempre que é necessário. E na medida em que a gente vai avançar nesse sermão, a gente vai perceber que a fé, ela é indispensável. E não digo só a fé individual, a confiança pessoal no Cristo que nos salvou, a fé coletiva. O testemunho da igreja e da comunidade em relação a quem Jesus é e o que Ele espera que nós façamos. Vocês estão comigo? Bom, pensando nisso, um primeiro estágio da fé é que a fé é a semente que brota em nosso coração. Talvez essa é a parte mais fácil e o estágio mais simples da gente considerar sobre fé. Fé é a semente que brota em nosso coração. Algumas semanas atrás, eu, pastor Tiago, algumas pessoas aqui da Multi, estávamos num acampamento. Carnaval, nós fomos convidados para passar um tempo lá, junto com o Ana Brasil, e o pastor Tiago ministrou ao coração daqueles adolescentes uma parábola, uma história de Jesus que é muito conhecida, a parábola do semeador. Recentemente, mês passado, a gente também ministrou essa mesma parábola para as nossas crianças aqui, e essa é uma história simples de entender e difícil de viver, porque Jesus está dizendo que um semeador saiu a semear, ele lançou sementes e cada semente caiu num solo e a depender da condição que estava o solo, a semente gerou fruto ou a semente foi sufocada. Pensando que a nossa igreja está enchendo de planta, essa é uma boa parábola para a gente, né? Cultivar na nossa vida, a parábola do semeador. A gente precisa crer que a semente que é lançada é a palavra de Deus, porque Jesus disse isso. Ele explicou a parábola, eu não estou inventando o significado. Ele disse, a semente é a palavra de Deus, lançada. E depende do quê? Do solo, para que haja frutificação. Só que ao mesmo tempo, um detalhe importante, que às vezes a gente se esquece, é que existem agentes externos que estão lutando contra aquilo que Jesus está fazendo. Sério, pastor? Sério. Existem poderes celestiais, autoridades do mundo invisível que estão em direta oposição à fé que Jesus quer gerar nos corações. Sério, pastor? Sério. Filme de terror? Não.
É a igreja. É a vida cristã. Se a gente for considerar essa história como um ponto de partida, existe um versículo muito interessante em Lucas 8, e fazendo um paralelo com aquilo que a Bíblia chama de escudo da fé, e veja comigo o seguinte: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então, nós precisamos considerar que a fé é essa semente que brota no coração, mas existe um inimigo externo, um agente, o próprio Satanás, que quer atrapalhar o que Deus está fazendo. E isso acontece em todos os momentos, em toda a história. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, o próprio nome de Satanás, o diabo, é de acusador e de opositor a quem Deus é e o que Deus quer fazer. Sabe, como professor, às vezes eu tenho uns desafios. Porque tem uns alunos que, Deus me livre, mas eles só querem se opor àquilo que eu quero fazer, cara. É desafio. Eles estão ali, parece que só para atrapalhar. Você quer desenvolver um pega-pega seguro, onde todo mundo possa participar, e vem um e empurra a criança. Você fala, não pode empurrar, cara. Presta atenção, não faça isso. Cuide do seu amiguinho, é só para pegar. Aí vem um e passa o pé. Aí vem o outro e chuta. Essa semana eu tive que lidar com uma situação na escola, onde um deu um tapa na cara do outro e estava achando que estava tudo bem, né? Normal, a gente se respeita e tal, é assim mesmo. Mas Satanás, o diabo, ele é esse opositor real, que quer atrapalhar o que Deus está fazendo, e nessa parábola fica claro que as aves que sobrevoam o caminho e que arrancam a semente, Jesus identifica como o diabo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Efésios, capítulo 6, Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra autoridades e governantes, não deste mundo, do mundo invisível. Em outras palavras, Satanás e os seus demônios. E sabe, numa igreja, ficar falando muito do diabo é até perigoso, porque a pessoa pode confundir achando que é satanismo, sei lá, uma parada diferente. Mas a gente não pode desconsiderar que se estamos em guerra é porque existe algo e alguém que milita contra o que Deus quer estabelecer. E aí, que interessante, isso não é novidade. Desde o início do jardim, a serpente já andava por ali gerando dúvida nos corações. Será que foi isso que Deus disse? Será que é isso mesmo? Vocês não querem repensar? Pensamentos sabotadores a respeito do Criador. Adão e Eva já vivendo uma realidade de jardim e paraíso, em plena comunhão com Deus, uns com os outros e com as coisas criadas, e o diabo lá lançando discórdia. E se ele teve ousadia para ir até o jardim, você acha que ele não vai entrar aqui nos nossos corredores? Você acha que ele não vai estabelecer algum tipo de dúvida? E se? Talvez. E quando a gente abriga no nosso coração esse tipo de pensamento, o que corre perigo é a nossa fé. Porque Paulo diz que a fé é um escudo que a gente levanta contra as flechas do maligno. E se a nossa convicção ela balança, se a gente se deixa levar por vozes, por acusações, nós perdemos de vista o que Jesus está para fazer. Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer que o diabo anda em derredor, buscando a quem tragar. Ele é uma ave, uma serpente, um leão. Apocalipse vai dizer que a antiga serpente é agora o dragão. Sabe o que isso significa? Que daqui para frente, o que a Bíblia chama de últimos tempos, só vai se intensificar mais. Essa batalha, na onde nós estamos em guerra e o que precisamos levantar contra as acusações, as vozes e contra todo tipo de fala do diabo é a fé. Porque o que ele quer gerar no seu e no meu coração é incredulidade. É isso. O oposto da fé. O problema não é a dúvida, o problema não é o medo, o problema é quando tudo isso desemboca em incredulidade. Existe uma fala importante dentro de tudo isso que eu estou desenvolvendo com você, de que a gente não pode superestimar o que o diabo faz. Sabe, tem coisa que não é culpa do diabo não, é culpa sua mesmo, minha.
Tem problema que não foi o diabo que colocou na minha vida, sou eu mesmo que cavei meu próprio buraco. A gente não pode superestimar, achar que o diabo está no cachorro, na criança, no filho, achar que tudo é o diabo. Tem comunidades de fé que supervalorizam o que o diabo está fazendo, achando que ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ao mesmo tempo, a gente não pode chegar num caminho de incredulidade, de achar que está tudo bem, subestimar. Se tornar indiferente é uma realidade que a Bíblia aponta como verdadeira, autêntica. Nós estamos em guerra, e se nós vamos levantar o escudo da fé, é porque a fé que brota no meu e no seu coração, ela diretamente afeta a nossa relação com Deus. Eu quero ler com você Romanos, se você quiser ir comigo, eu não vou projetar agora, Romanos 10. Tem uma relação direta com a mensagem passada, as boas novas da paz, Romanos 10, a partir do verso 13. Olha que interessante, Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, todo aquele que colocar fé em Jesus, todo aquele que vive e compartilha a sua fé de maneira autêntica, será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, lá em Isaías, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Olhando em retrospecto, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a paz e as boas novas que são anunciadas, elas têm um ponto de tensão exatamente no escudo da fé. Porque se a gente perde as nossas convicções e a fé em Jesus, todo o restante não serve para nada. Não serve. Não adianta ter justiça, não adianta ter paz, não adianta ter verdade, saber todas as doutrinas, todos os conhecimentos, toda aquela razão, se no fim você não crê em nada disso. Me assusta como pastor, na medida em que a gente avança, quantas pessoas que colocaram a fé em Jesus, mas a sua fé se tornou num racionalismo pelo qual ele deixa de crer. Aí você fala, faz sentido isso? Pastores que têm o coração endurecido para realidades que estão para além do seu controle, porque só creem naquilo que vem, e a fé é a certeza daquilo que não vemos. E é isso que o diabo quer gerar nos corações. Cegueira espiritual, conformidade, achar que está tudo bem, achar que não tem problema. Gente, a igreja que avança é a igreja que milita contra as trevas. E nós vamos precisar de fé nesse auditório. Vamos precisar que Jesus faça brotar em nós fé. Mas sabe, tudo isso é muito verdadeiro. Como disse C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: a santificação e o crescimento espiritual sofrem quando o foco é a obra do diabo, em vez da ação do Espírito Santo. Pastor, você crê no diabo? Sim. Crê nos demônios? Sim. Já lidou com situações onde houve uma manifestação visível? Sim, não recomendo. Mas ao mesmo tempo, pastor, você crê no Espírito Santo? Sim! Você crê que o Espírito Santo convence do pecado e da justiça? Sim! Você crê que é o Espírito que testifica ao nosso espírito que somos filhos amados de Deus e não recebemos mais acusação do diabo dizendo que nós somos indignos? Sim! Então, se eu prego sobre o diabo, eu tenho que pregar com mais entusiasmo e mais paixão sobre o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Ele é quem nos lidera nessa igreja. Não é a visão, não é o projeto, não é o pastor, é o Espírito Santo. Para onde o Espírito sopra, é para onde a gente vai. Porque se nós cremos numa força invisível do mal, eu creio muito mais numa força invisível do bem, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que Jesus garantiu que estaria conosco. Nós somos templo e habitação do Espírito. E sabe, enquanto Satanás está tentando tirar a fé dos corações, como uma ave de rapina tentando bagunçar tudo, o Espírito de Deus está confirmando tudo. O Espírito de Deus ministra ao nosso espírito. E ele diz, Abba, Pai. É o que Romanos 8 vai dizer.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E todas as vozes de acusação de Satanás dizendo: você não merece, você não fez por onde, você é um bastardo, você não tem condição de estar numa igreja num domingo, olha para a sua semana, olha os teus pecados, olha o que você fez. Todas essas vozes, o Espírito de Deus silencia dizendo: você é amado, você é filho, há fé no teu coração e há um Deus querendo tratar as suas feridas. Quando você mais pecar, é aí que você tem que vir para a igreja. É aí que você tem que correr para os braços de Jesus. Mas o acusador, ele não é o nosso advogado. O nosso advogado é Jesus. O acusador, ele só quer mostrar o erro. Só quer distorcer as coisas. Só quer estabelecer confusão aonde não tem. Então, nós cremos no diabo sim, mas nós cremos no Espírito de Deus. E é por isso que estamos de pé. Porque se fosse só o diabo, já teríamos falhado, mas Deus mandou o seu Espírito para nos confortar, para nos consolar e nos guiar em toda a verdade. Olha Efésios 2:8, que extraordinário. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A fé que brota no coração, na qual você pode levantar o seu escudo, não vem de você, é um dom de Deus. O texto diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você nessa manhã se considera como alguém que carece do favor de Deus, a minha palavra para você é: coloque fé em Jesus. Creia em Jesus. Confie que a semente lançada por meio da palavra do Cristo que morreu, se entregou por você, ela vai frutificar na tua vida. Porque Deus, Ele sela e Ele te marca com o Espírito Santo. E você agora é dele. Não é uma experiência posterior para quem mais merece, para quem fala em línguas. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência para todo aquele que crê em Jesus. Quem tem fé nesse auditório tem o Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Mas um segundo estágio da nossa jornada de fé é que a fé não é só a semente, é a trilha da nossa relação com Jesus. E aqui talvez as coisas começam a ganhar mais forma e sentido, porque quando a gente considera todo o contexto da carta de Paulo, Paulo está falando com uma igreja chamada Éfeso, uma igreja onde ele desafia eles a repensarem não só a sua condição para com Deus, mas a sua conduta. O pastor Tiago explorou no primeiro sermão o termo em Cristo. E o termo em Cristo aparece repetidamente do capítulo 1 até o capítulo 3, apontando para a nossa identidade, para a nossa fé em Jesus e as promessas pelas quais nós desfrutamos da nossa relação com Ele. Mas, do 4 em diante, até o capítulo 6, onde nós estamos, o termo em Cristo, ele deixa de ter tanta ênfase e há uma outra palavrinha que chama andar. E que tem a ver com a nossa conduta. Porque todo aquele que põe a fé em Jesus não tem só uma mudança de condição. É a expectativa de Deus que tem uma mudança de conduta. Ou seja, tudo fez novo. A fé em Jesus muda todas as coisas na nossa vida. E é isso que se chama trilha. Um caminho pelo qual a gente percorre, uma jornada de médio e longo prazo, onde a gente tem um início e é Deus que nos planta nessa trilha, mas existe um caminho a ser percorrido e que precisa de fé para que a gente chegue até o final. Porque senão o que acontece? A gente começa a olhar para trás. Quando a gente começa a ver aquela mata fechada, quando a gente começa a ver os obstáculos, os desafios, quando a gente começa a perceber os agentes externos, inseto, bicho, barato. Cara, lidar com a floresta, lidar com a natureza é isso. É incerto, é perigoso. Mas se nós temos fé de que quem está à frente é Jesus, e eu coloquei a minha fé nele, eu vou até o final. E ele vai abrir caminho nessa mata fechada. Então, a fé não é só a semente, a fé é a trilha, é todo o caminho. Do momento em que você coloca a fé em Jesus, até o momento em que Jesus volta para te buscar, o que tem a ver na sua vida? Fé. Eu preciso crer que Ele voltará. E da mesma forma como Ele foi elevado aos céus, Ele descerá em glória e majestade. Eu preciso crer que Ele começou a boa obra em mim e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho que crer que todo aquele que está nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar das mãos dEle.
Então, perceba que nós somos o povo da fé porque nós cremos em Jesus, mas nós continuamos crendo e nós andamos não por vista, nós andamos por fé. Se a gente fosse considerar tudo isso que eu estou falando, qualquer avanço espiritual a despeito da fé já é um retrocesso. Qualquer mudança que você acha que gerou na sua vida, mas que não veio por meio da fé, mas por meio do seu esforço e do seu braço, já é um retrocesso. Sabe uma igreja que aconteceu isso? A igreja dos Gálatas. Paulo descreve para essa igreja que eles começaram bem a jornada. Eles tinham colocado a fé em Jesus. Mas em algum momento eles confundiram a fé com as obras e começaram a viver baseado no mérito, na performance, no que eles podiam produzir. Isso se parece muito com a tentação de que agora que eu coloquei a fé em Jesus, quem cuida da minha vida com Jesus sou eu. Então eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou à igreja, eu contribuo com generosidade, eu só tenho um voluntário na igreja, mas Jesus falou assim, que há pessoas que no nome dele fizeram milagres, sinais, maravilhas, eram voluntários, serviam, de alguma forma influenciavam as próximas gerações, mas ele nunca os conheceu. Não te assusta isso? Me assusta. Eu posso pregar sobre Jesus e eu posso não conhecê-lo. Sabe, um demônio, certa vez, tirou sarro de um homem chamado Simão. E é engraçado isso. Os demônios, eles não sabem de tudo, mas eles sabem algumas coisas. E ele olhou para algumas situações e pensou assim, eu conheço Jesus, a quem tu pregas, eu conheço o Paulo, e você, quem quer? Porque a gente acha que a gente vai entrar num reino de trevas e morte, um reino governado por Satanás, o mundo jaz no maligno, e a gente pode entrar lá despreparado, com o peito cheio de si, falando assim, eu vou contra tudo e todos, e a gente é humilhado. Sabe, até os demônios creem e tremem, até os demônios têm algum tipo de fé, não salvadora, mas eles sabem quem Deus é, eles conhecem a Deus, e eles se opõem a tudo que Deus faz. E a gente acha que a nossa fé dominical, mas que não afeta a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta, coloca medo do inferno? Não. A fé hipócrita é pior do que não ter fé. A fé daquele que canta no domingo e blasfema durante a semana é pior do que não ter fé. É pior você colocar a fé em Jesus e durante a semana negá-lo com as suas ações do que simplesmente ser o indiferente da história. Então, muito cuidado, porque declarar no domingo que Jesus é Rei, Senhor, impacta diretamente na sua conduta. Ele quer que você ande por fé e não só coloque a fé nele. Isso deve gerar em nós grande temor. Grande temor. Efésios capítulo 4, verso 1, olha que interessante, Paulo dizendo, suplico-lhes, uma vez que vocês são em Cristo, nova criatura, amados por Deus, cheios de graça, uma vez que em Cristo vocês se apropriaram das suas promessas, vivam, andem de modo digno do chamado que receberam. O mundo e tudo que está à nossa volta, de certa forma, já se opõe a Deus e ao seu governo. E a igreja é o lugar onde a gente se submete a Deus e ao seu governo. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma coerência. Pastor, você está falando sobre perfeição? Não. Você está falando que eu não posso errar mais? Não. Você está falando que não há espaço na minha vida mais para pecado? Não. Nós estamos num processo chamado santificação. E é isso que Paulo está dizendo. Andem de maneira digna. Vistam a camisa do time de Deus. Tirem tudo da vida que não presta e coloquem na vida aquilo que Jesus tem para vocês, porque foi para isso que ele morreu na cruz. Jesus não morreu por você para te tirar do inferno. Jesus morreu por você para colocar a vida dele em você, para que você entre no reino de Deus. Não é só uma perspectiva de punição, é uma perspectiva de vida autêntica. Ele quer que você abandone a mentira e fale a verdade. Ele quer que você abandone a amargura e perdoe o seu próximo. Ele espera que você controle as suas emoções e a sua ira, que pode ser santa, mas pode ser pecaminosa.
Se você ler na sua casa Efésios 4 inteirinho, você vai perceber que essa nova vida, ela floresce por meio da fé, mas através da fé. Não tem como eu morrer para o pecado sem fé. O evangelho que me salva é o evangelho que me transforma. O Cristo que morreu, morreu pelo meu pecado de hoje, pelo meu pecado de ontem, pelo meu pecado de amanhã. E é a fé que me leva a olhar para certas condutas e comportamentos e pensar assim, cara, Jesus morreu por isso. Eu preciso abandonar esse pecado. Cara, Jesus já fez isso por mim. Eu preciso agora me santificar. E eu preciso olhar para tudo que Jesus disponibilizou e inserir isso na minha própria vida, não através do meu esforço, da minha labuta, mas através da fé, da confiança. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ler a Bíblia, não tem que orar, não tem que se esforçar, mas todo esforço sem fé é obra, é inútil. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, capítulo 2 na verdade, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, mas é Ele quem efetua em vocês o querer e o realizar. Não dá para viver pela fé sem o Espírito de Deus, que tira o pecado da nossa vida. Então, a fé é a trilha pela qual a gente caminha, mas também a fé é a guardiã da nossa salvação. E talvez a gente chegue aqui num ponto final, num último estágio, aonde nós iniciamos pela fé, nós caminhamos por fé, mas nós terminamos em fé. Começo, meio e fim. A fé é a guardiã. Aqui na Multi a gente tem usado com os líderes 2 termos chaves para definir o que é essencial para um líder de área na Multi. O primeiro termo é entusiasta e o segundo termo é guardião. É a expectativa de que todo líder na Multi seja um entusiasta da visão e um guardião da visão. Ou seja, o que lhe foi confiado será preservado, desenvolvido e melhorado. E isso é guardar a fé. É você receber a salvação como uma graça e um presente de Deus, você desenvolver a salvação e permitir que aquilo que é de Jesus seja transformado para a tua vida, seja uma realidade na sua vida, que as pessoas ao verem você vejam Jesus, mas ao mesmo tempo é você permanecer firme até o final. João vai dizer, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Existe uma realidade pela qual as pessoas começam, caminham, mas não terminam. E é triste isso. Porque a questão da vida com Cristo não é como você começa, mas é como vai terminar essa sua jornada. Muitos terminam na apostasia, ou seja, na incredulidade. Muitos professam Jesus, levam pessoas a Jesus, fazem grandes coisas para Jesus, mas não guardam o essencial, a fé. E a fé é esse guardião, uma guardiã que nos protege. Eu me deparei com uma parada muito louca quando eu fui para o seminário. Eu era crente, filho de pastor, criado em igreja, num contexto onde fé é a coisa mais normal que a gente tem na vida. Mas eu cheguei no seminário e me deparei com algumas leituras, alguns pensamentos, algumas ideias que eu falei, nossa, mas quanta eloquência, quanto racionalismo, mas quanta incredulidade. É louco pensar nisso, que as pessoas estudam a Deus, ou estudam aquilo que Deus revelou a partir dele, e elas podem se perder no processo. E isso acontece. Por quê? Porque o escudo da fé tem que ser levantado a tempo e fora de tempo. Se Deus assim quiser, e se for da vontade dele, e aqui eu não estou colocando nenhuma palavra minha, mas se for da vontade de Deus, e se Deus tiver assim um caminho para nós, a Multi pode ser um lugar onde as pessoas possam não apenas começar a jornada, mas terminar a jornada, aprofundar a jornada. Eu converso com o Tiago, a gente vê claramente que nos próximos 5, 10, 15 anos, há um espaço para a gente se posicionar, não só como uma igreja que se reúne aos domingos. Há espaço para a gente ter uma escola.
Há espaço para a gente sonhar com uma universidade. Há espaço para a gente pensar em seminário e ser um instrumento de Deus para forjar a fé das próximas gerações. Não ser instrumento do diabo para tirar o que é mais precioso, mas para injetar recursos, esforços e paixão por Jesus e pela obra. E não faz sentido fazer tudo isso sem fé. Não faz. Então a fé é a nossa guardiã, ela que nos protege. Olha Provérbios 35, dizendo a respeito de Deus: Ele é escudo para quem busca proteção. Não é por acaso que Paulo estabelece que o escudo é o escudo da fé, não é o escudo da salvação, não é o escudo da palavra, não é o escudo da paz, não é o escudo da verdade. O escudo é o escudo da fé. Eu estava dando uma lida, uma estudada, talvez em primeiro momento a gente acha que o escudo tem a ver com um círculo, onde a gente protege, via de regra, o nosso peito, essa região aqui central. Vai que dá uma flechada, vai que vem uma espada, eu tenho uma proteção aqui no peito. Mas alguns estudiosos dizem que esse escudo comum no tempo de Paulo, ele tinha 1,20 de altura e 80 centímetros de largura. Era provavelmente um escudo que não cobria só essa região central, mas grande parte do corpo, se não todo o corpo. E é interessante que esse escudo, ele protege a couraça, ele protege o cinto, ele protege os calçados, ele protege o capacete, ele protege a própria espada. O escudo, a fé autêntica, é a nossa proteção contra toda a investida do mal. É a fé. É a fé. Tudo aquilo que Paulo desenvolveu sobre verdade, justiça, paz, salvação, todos os elementos da armadura estão por detrás de um escudo que vai à frente e se chama fé. Então, isso significa que nós precisamos de fato levantar esse escudo, Mude. Sem medo. Sem medo. De falar das nossas convicções e daquilo que cremos. Mas é politicamente incorreto. Mas a sociedade hoje não aceita. Mas se a gente falar isso, se a gente afirmar isso da forma como está afirmando, a gente vai ser cancelado, a gente vai tomar processo. Não tem problema, porque eu tenho que estar pronto para dar razão da minha fé. E isso se chama levantar a bandeira de Cristo. Não é a bandeira política, não é a bandeira ideológica, não é a bandeira social. Nós estamos aqui para elevar o nome de Jesus. E isso é declarar guerra, é cantar, é professar, é orar com fé. Eu assisti um filme quando eu era criança, Troia. Achei o máximo. Tirando a ideia do cavalo de Troia, mas tem uma imagem no filme no começo, onde os soldados gregos estão descendo e eles acabam se enfileirando. Parecido com essa imagem. O escudo que eles utilizam naquele momento não é só um escudo individual, é um escudo coletivo. Eles somam escudo com escudo e eles freiam e começam a bloquear toda a investida e todo o ataque do inimigo. E eu achei isso fantástico, porque eu fiquei pensando, numa esfera individual, a minha fé pessoal no Cristo estabelece a minha vida com Ele, a minha relação com Ele e também o meu destino com Ele. Mas, ao mesmo tempo, existe uma esfera coletiva e comunitária de fé. E isso é extraordinário, porque a gente vive num tempo individualista, materialista, altamente consumista e hedonista. As pessoas não amam umas às outras, elas amam a si mesmas. A maior virtude do amor pregado pelo mundo é o amor próprio, mas você não lê um texto na Bíblia que diz que você tem que amar a si mesmo. Não existe um mandamento de Deus falando, ame a si mesmo, porque o amor próprio faz bem. Mas as pessoas hoje pregam isso. É um olhar só para si. Eu faço o que me faz feliz, eu faço o que me dá prazer, eu compro o que eu quero, eu gasto com o que eu quero, eu não penso no outro. Se fosse uma criança, a gente até entende, criança é mais individualista, tem dificuldade, está num processo de maturação, mas tem muito adulto que parece criança, não sabe dividir brinquedo, não sabe compartilhar comida, não sabe pensar no outro.
é amante de si, dos prazeres, das próprias vontades. E aí Jesus, quando ele estabeleceu o seu plano, ele morreu por indivíduos, mas ele morreu por um povo. Jesus morreu por você, mas se eu parar aqui, a minha resposta, ela está incompleta. Jesus não morreu só por você, Jesus não morreu só por mim, Jesus morreu por nós. E parece que isso muda tudo. Quando o olhar não é singular, individual, mas ele é coletivo, ele é plural. Quando a fé não é um instrumento da minha defesa, a fé é um instrumento da nossa defesa. Nós somos uma comunidade de fé. E nós estamos aqui um por todos e todos por um. E não somos os 3 mosqueteiros, nós somos igreja. Um por todos, todos por um. Já ouviu aquela frase que diz, a união faz a força? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu queria ler com você um último texto, Efésios 4, do verso 2 em diante. Não vai ser projetado, você pode ler comigo. Depois que Paulo chama a igreja de Éfeso a andar por fé, a viver de modo digno da vocação pela qual eles foram chamados, ele diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente, não a si mesmo, uns aos outros, em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Não na sua casa, acompanhando a transmissão. Amamos vocês, quem está na transmissão. Mas Jesus te chamou para sair da tua casa e vir para a igreja. O seu lugar é aqui semana que vem. E em amor eu estou te dizendo isso. Ligados pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. E a cada um de nós, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Fica evidente nesse texto que Paulo está falando de unidade em meio à diversidade. Paulo está falando que somos um corpo, um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Mas ele termina dizendo que esse Deus é Pai de tudo, está sobre todos, em todos, vive por meio de todos, e a todos Ele concedeu uma dádiva, um dom. E por isso que nós somos uma igreja multi, porque a igreja multi é a igreja não só do slogan da sua época, é a igreja que entende o que Deus revelou lá no passado e aplica para o seu tempo. É a igreja que se propõe a ser simples, multiforme e multigeracional. É a igreja que entende que Jesus nos chamou para levantar um escudo não individual, mas coletivo, de fé, amor e generosidade. Comunidade significa unidade em meio à diversidade. Nós somos um, mas nós somos diferentes. E sabe, quando a gente começa a olhar para aquilo que é diferente e a gente começa a ter problema, é porque a gente perdeu a realidade de que eu preciso de você, de que Deus trabalha por meio dos diferentes mesmo. Quando o diferente mais agride do que edifica, é porque talvez em alguma medida eu me esqueci que aquele meu irmão que é tão diferente e que aquilo que ele faz me irrita tanto, que ao mesmo tempo eu preciso dele para ser um em Cristo. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. E esse é o maior desafio da igreja. Não é só levantar um escudo individual, é levantar um escudo coletivo de testemunho para a cidade, de unidade. Que nós somos um, apesar das nossas diferenças. Que a gente morre para que o outro viva. Que a gente perde para que o outro ganhe. Que a gente suporta um ao outro em amor. Que a gente se perdoa. Que a gente senta numa mesa, discorda e tem que ficar tudo bem. Porque a gente não discorda necessariamente do outro, mas das ideias. E há submissão, e há acolhimento, e há evangelho na mesa. Jesus sentou 12 bem diferentes para começar uma coisa chamada igreja. Ele pegou uma galera muito estranha. Pescador, gente inculta. Jesus trouxe para a mesa publicanos, gente que trabalhava para o império, que coletava impostos. Jesus trouxe um zelote, um radical,
Jesus uniu numa mesa, não os iguais, gente, os diferentes. Sabe, a minha oração nessa manhã é para que a fé não seja um instrumento de ataque, porque a fé não é a nossa espada, a fé é o nosso escudo. Que a gente possa numa mesa discordar politicamente e tá tudo bem. Eu não preciso concordar com todas as suas ideias, mas se é Cristo que nos une, nós nos amamos. Que a gente possa seguir um ao outro no Instagram, e ainda que um poste coisas de um candidato, outro candidato, haja liberdade para a gente ver a unidade do Cristo. A igreja é a partidária, a igreja é a política, a igreja está posicionada nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. A igreja é do reino de Deus, é de Jesus. E só na igreja a gente vai ver os diferentes vivendo junto e está tudo bem. Porque isso se chama comunidade de fé. Creia, uma comunidade de fé não é opcional, é indispensável para nos guardar e nos proteger. Uma palavra talvez para aqueles que no caminho iniciaram uma jornada, estão na trilha, mas em algum momento olharam para trás, se desconectaram das suas igrejas, se perderam dos seus irmãos e irmãs. Igreja é indispensável. Eu saio de Nova Odessa, eu venho para cá porque eu creio nisso. Eu preciso estar na igreja. E não é só quando eu prego. Quando eu não prego, quando eu sirvo, quando eu estou nas crianças, quando eu só estou aqui, eu preciso desse negócio chamado igreja. Um dos grandes medos da Lari, quando a gente se desconectou de uma igreja, encerramos um ciclo e viemos para cá, era nesse processo, nessa trilha de fé, eu acabava me perdendo. Ela tinha um grande medo. Falava assim, cara, o João está tão machucado. O João passou por tanta coisa que as pessoas nem sabem. O João teve tantos desafios que ao mesmo tempo, será que ele crê nessa coisa chamada igreja? Ele se doou tanto, ele se matou tanto, ele se esmoreceu, ele se deu, ele se partiu por uma coisa chamada igreja, mas no fim ele entendeu que Jesus o mandou para uma outra direção. E será que nesse caminho ele vai querer algo parecido com isso? E uma das histórias pelas quais Deus trabalhou na minha vida e tem trabalhado ainda é a história de Abraão. Abraão é um homem que Deus chamou para sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que ele ia mostrar. Abraão é um homem chamado pai da fé. E não é porque ele não tinha dúvida nem medo. Se você ler a história de Abraão, ele tinha muitas dúvidas, muitos medos, mas a despeito da dúvida e do medo, ele confiou. Deus falou para ele, você vai ter uma descendência. Ele olhou para Sara e perguntou, como? Racionalmente, Sara, me explica. A gente já está velhinho, tudo caindo aos pedaços, como é que a gente vai ter um filho? Deus prometeu uma terra, e ele era um nômade, era alguém afortunado, com recurso, mas Deus falou que ele teria muitos descendentes. Olha para as estrelas do céu, Abraão, olha para a areia do mar, Abraão, é isso que eu vou fazer por você. Você acha que Abraão se moveu por fé? Ou pela sua própria razão? E isso foi algo que eu entendi na minha vida e na minha relação com Deus. Que nem sempre Deus vai me mandar para onde faz mais sentido. Que nem sempre Deus vai me mandar para onde é mais confortável. Que nem sempre o caminho que Deus tem para mim é o caminho que eu tenho para mim mesmo. E isso tem a ver com o escudo da fé, no qual a gente levanta e no qual a gente descansa. A fé traz descanso para a gente. Creia, nós somos uma comunidade simples, multiforme, multigeracional e, vírgula, imperfeita, em processo de aperfeiçoamento, imatura. Nós somos uma comunidade com todos esses adicionais. Nós somos uma comunidade de fé. Nós estamos aprendendo a ser comunidade. É legal ver as crianças lá, um de 3, um de 5, um de 10, uns mais velhos, outros mais novos, mas eles estão aprendendo a ser comunidade através do piquenique. É legal ver no espaço de conexão, gente nova, gente mais velha, gente com filho, gente pensando em ter filho, filho pequeno, filho novo, filho velho, visitante, vivendo uma coisa chamada comunidade. E sabe o que é isso? Todo domingo é um escudo de fé. Isso nos protege, isso nos reabastece, isso nos leva para a nossa semana mais convictos.
Todo domingo Jesus aumenta a nossa fé. Mas isso não significa que não haverão pressões e tentações. Existe um último aspecto que eu quero finalizar com você. E tem relação direta com a parte final do versículo. Veja só, a parte final do versículo no verso 16 diz assim: levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Seria mais fácil e mais natural terminar o sermão fazendo um apelo agora e pular essa parte, porque essa é uma parte complicada. Peraí, a despeito do que Deus fez, do que Jesus fez, Ele morreu, ressuscitou, mas ainda assim existem flechas de fogo? Sim, porque Jesus está trabalhando em nós e através de nós por meio das pressões e tentações. As flechas do maligno, elas acontecem de diversas maneiras. Pode ser um vídeo, pode ser um post, pode ser uma fofoca, pode ser uma mentira, pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação. As flechas e pressões do inimigo têm relação com tudo aquilo que ele usa para atacar o que nós temos de mais precioso, a nossa fé. E é interessante que isso tem muita relação com pensamentos sabotadores. Paulo vai dizer que tudo aquilo que é puro, justo, correto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é virtuoso, deve ocupar nossa mente e nosso coração. Então, olhe para o alto. Não permita que a sua mente tenha pensamentos sabotadores, que fazem com que você esqueça daquilo que Deus diz e comece a pensar naquilo que você mesmo acha que é o correto. Apaga da sua mente o escudo da fé, todo de pensamento contrário à vontade de Deus. Você está pensando em divórcio? Isso não é o que Deus tem para você. Apaga isso da tua mente. Levanta a fé. Você está pensando em adultério? Não é isso que Deus tem para você. Apaga da sua mente. Você está pensando em tirar a própria vida? Apaga isso da sua mente. Não é o que Deus tem para você. Ele tem vida, vida autêntica. E existem tantos pensamentos que ocupam a nossa cabeça e que querem nos fazer esquecer a voz de Deus. E o escudo da fé era revestido com uma espécie de arma que apagava esses dardos inflamados. É interessante isso, era um tipo de couro. Na medida em que os inimigos atacavam, o escudo da fé não só diminuía o impacto, mas ele apagava. E isso não tem relação só com pensamentos, tem relação com sentimentos. Nós somos a geração que mais sente as coisas, mas nem todo sentimento é verdadeiro. Nós somos uma geração cujos sentimentos estão à flor da pele, cujas emoções estão sendo cuidadas. Existe até um campo da saúde chamado saúde mental. E nós temos tido desafios significativos em relação aos nossos sentimentos. Mas quem nos criou? Foi Deus. A palavra de Deus diz: não entristeçam o espírito. Todo ser pessoal é dotado de inteligência, emoções e vontade. Ou seja, nós somos quem somos porque Deus nos fez assim, com pensamento, com emoção, com volição, com ação, com vontade. E é isso. Deus pode redimir a tua ansiedade. Eu creio nisso. Você pode tomar medicação, você pode se tratar, você pode buscar ajuda especializada, mas Deus pode redimir, ressignificar, transformar, libertar. Deus pode redefinir a sua depressão, o seu espírito entristecido, o seu desejo de olhar para a própria vida com desprezo. Deus pode, e o escudo da fé é esse instrumento para corrigir e apagar sentimentos distorcidos. Você se sente só? Você tem muitos amigos nas redes sociais, você trabalha com gente o tempo todo, mas no fim do dia você deita a cabeça no travesseiro e você sente que você está sozinho? Deus pode redimir isso. Mas por fim, comportamentos corrompidos. São pressões, são tentações, pecados de estimação específicos. Pecados que a gente não quer tocar porque é espinhoso, pastor, é complicado.
O escudo da fé é esse instrumento que te salva de você mesmo. Não é só o diabo que é o problema, gente. O problema é o nosso coração. E Jesus veio para nos dar um novo coração. A Bíblia diz que é um coração de carne, não de pedra. É um novo coração, são novas vestes, novas sandálias. E nessa manhã eu quero te convidar a olhar para toda pressão e tentação como oportunidade de você levantar o escudo da fé. Deus não está contra você, Ele permite que certas pressões cheguem, tentações batam, para que você levante o escudo e apague as setas inflamadas do inferno. E é isso. Brian Chappell vai dizer o seguinte: Satanás não muda suas estratégias, a sua abordagem consiste em insinuar que Deus não é bom e que Ele não está a nosso favor. Isso é uma realidade desde o Gênesis. Quantas vezes, quando eu e a Lari perdemos tudo, abrimos mão de tudo, nos mudamos de cidade, nos mudamos de igreja, de emprego, e quando parecia que tudo tinha dado errado, a gente olhou para o outro e falou assim: cara, Deus nos abandonou, Deus não está conosco, Deus permitiu, porque Ele não é um bom pai. E isso é a estratégia de Satanás, desde o Gênesis, desde o início. O maior obstáculo à fé não é a dúvida ou o medo, mas eu repito, é a incredulidade. Passou pela nossa mente, pela nossa cabeça, os nossos sentimentos foram conduzidos numa perspectiva: Deus não é bom, Deus permitiu, Deus não está fazendo nada, Deus fechou todas as portas. A gente querendo, desejoso, vindo para Campinas e as portas se fechando, e ao mesmo tempo a gente poderia ter tido incredulidade. Mas o maior obstáculo à fé não é a dúvida ou o medo, eles fazem parte do processo, mas é a incredulidade. Se você está com dúvida nessa manhã, se você está com medo, esse não é o maior problema. O problema é a falta de fé, é a incredulidade. Então, para terminar, Efésios 6 novamente, queria convidar você a ler junto comigo esse versículo que talvez, pensando em pensamentos, deve ser aquilo que vai ressignificar a sua mente essa semana. Decore esse versículo, coloque ele para ouvir numa Bíblia de áudio, use o recurso que você tem para trazer esse texto à sua mente. Vamos ler junto? Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Deus, nós estamos aqui e nós fomos, Deus, expostos a muitas informações que eu quero crer que, para além de qualquer pretensão humana de apenas informar, Deus, o Senhor quer usar essas informações para nos transformar. A palavra é a semente que é lançada no solo, e Isaías vai dizer que a tua palavra não volta vazia, mas assim como a chuva vem e cai sobre a relva, a tua palavra também é regada pelo teu Espírito e ela produz vida. Por isso, Deus, se há alguém nesse auditório que precisa de fé nessa manhã, eu oro em nome de Jesus, gera fé nesses corações. 1 João vai dizer que todo aquele que crê é nascido de Deus. A fé não é apenas uma resposta àquilo que o Senhor fez. A fé é a dádiva do céu para nós por meio do Teu Espírito. E eu oro, Deus, aumenta a porção da nossa fé. Nós vamos ceiar, nós vamos ter oportunidade de, em comunidade, partir do Cristo que se partiu e se doou. Nós vamos beber do mesmo cálice, o cálice da nova aliança. E Deus, que seja uma oportunidade autêntica de testemunharmos a nossa fé coletiva, como um escudo bem levantado e bem posicionado. Pai, eu oro para que até o fim dessa celebração, novas sandálias, novas vestes, nova vida flua através de nós. Eu oro para que decisões sejam tomadas, Deus, no nome de Jesus. Amém.